É, Boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez reunidos para uma aula sobre a época que estamos passando. Nós vamos falar de dois. Antes de mais nada, eu agradeço a presença de todos. Me sinto muito honrado. Hoje, sem querer, eu entrei pelo Zoom da minha filha. Então, está escrito aí Miriam Brandt. É um Zoom da minha filha. Eu esqueci de trocar, mas tudo bem. Nós vamos falar sobre uma ideia da Paraxá, mas também para iluminarmos a época pela qual estamos passando. Por que eu usei o verbo iluminar? Iluminar é um conceito bem racídico. Nós podemos estar num quarto muito bem mobiliado, ou uma sala bem bonita, mobiliada, mas se não houver luz, não conseguimos enxergar a beleza de toda a arquitetura, dos móveis, da sala, etc., de todos os enfeites e ornamentos, etc. A mesma coisa, a Hassidut, a filosofia hassídica, ela vem iluminar aspectos da Torá. Esses aspectos já existem na Torá, mas com a luz da Hassidut, eles mostram uma essência maior, por isso eles ficam mais belos. Muito bem. Quando no último Shabat da vida do Maggid de Mezritch, do Rabi Dov Ber, que era o sucessor do Baal Shem Tov, ele se reuniu com o seu principal aluno, que era o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Lubavitch, fundador do movimento hassídico Chabad. E aí o Maggid disse o seguinte: naquele Shabat era a paraxá de Vaishlach, a mesma paraxá que nós temos hoje. E como se inicia a leitura dessa porção? Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav Eleisav Achiv. E mandou e enviou Yaakov Malachim na frente de Esav, seu irmão. Yaakov estava voltando para a terra de Israel e haveria o reencontro entre Yaakov e Esav. Vamos nos lembrar que 22 anos antes, Esav de morte, o Yaakov. Ele estava jurado de morte, por isso que ele fugiu, evadiu. Muito bem, agora ele está se reencontrando com Esav. E está escrito, Vaishlach Yaakov Malachim. E enviou Yaakov Malachim. O que significa Malachim? A tradução simples é mensageiros. A tradução da palavra é mensageiros. Mas existe uma segunda tradução, segundo significado de Malachim, que é anjos. Vem o Rashi, o principal comentarista da Torá, e diz o seguinte: ele mandou Malachim mamash, anjos concretamente, não emissários, mas sim anjos, não mensageiros, mas Malachim mamash, anjos mesmos. Vem o Maggid de Mezritch e fala para o seu principal aluno, entre dezenas, centenas de outros alunos, ele fala para o primeiro Rebbe: nós temos que enviar, quando mandamos, na verdade ele interpretou, quando Yaakov mandou para Esav os anjos, ele mandou mamash dos anjos. O que quer dizer mamash? Mamash significa concretamente ou concreto. Ele mandou para Esav a parte concreta dos anjos, mas a parte espiritual dos anjos ficou com Yaakov. Essa é a palavra, o ensinamento
do Maggid de Mesrit, do pregador de Mesrit, para seu principal aluno, o Alter Rebbe, o antigo Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad. Vamos tentar entender essa afirmativa do Maggid. O Maggid ele faleceu poucos dias depois desse Shabat. E ele falou ainda que o dia Yutet Kislev, 9 de Kislev, ia ser um dia festivo para ele e um dia festivo para seu próprio aluno. O dia festivo ele estava insinuando que ele ia falecer e ele ia se elevar aos mundos espirituais, adentrando o paraíso. Ele transmitiu um segredo aqui para o primeiro Rebbe, seu principal aluno. Yaakov Avinu enviou, Yaakov, nosso patriarca, enviou para seu irmão Esav a parte mais concreta dos anjos, mas a espiritualidade dos anjos ficou com o emissor, com Yaakov. Os emissários, que eram assim como os seres humanos, têm corpo e alma, num sentido mais, num aspecto mais sutil, o anjo também tem uma alma, que é a parte mais elevada dele, e um corpo, que é a parte menos elevada dele. É tudo no corpo espiritual. Não existe o conceito de corpo e alma para o anjo. Então, Yaakov enviou a parte mais material do anjo para Esav, mas a parte espiritual continuou com Yaakov. O que quer dizer isso? O que o Maggid de Mesrit quis transmitir para seu principal aluno, o Alter Rebbe? O que significa isso? E aí vem o segredo da missão. Quando um emissário envia um mensageiro, quando o emissor envia um mensageiro, um emissário, mesmo um anjo, uma criatura angelical, para uma missão, para que a missão dê certo, para que ela seja bem-sucedida, a parte mais exterior da pessoa pode estar envolvida na missão, mas ela não pode perder o elo. Esse emissário, esse mensageiro, esse anjo, não pode perder o elo, não pode perder a conexão, a ligação com o seu emissor. O verdadeiro emissário, ele é o braço mais comprido do emissor. A exemplo de um escravo. Um escravo, no conceito antigo da palavra, o escravo, ele não tem expectativas em relação a favorecer o seu amo, ou fazer isso ou aquilo para o seu amo. Conceitualmente, tudo que o escravo faz é atribuído ao amo. Se ele compra algo, se ele vende algo, quem comprou, quem vendeu, foi seu amo, porque o escravo por inteiro pertence ao amo. Isso é um conceito de que o escravo é totalmente anulado perante o amo. Podemos dizer o mesmo em relação ao emissário e o emissor. Os raios do sol, eles são irradiados do globo solar, mas eles não perdem o vínculo com o sol. Essa irradiação, ela é constante e contínua. Se houver uma interrupção na irradiação, o raio para de existir, porque ao mesmo tempo que ele chega a distâncias astronômicas, bem longe do seu foco luminoso que está irradiando, que está emanando, emitindo, transmitindo raio, mesmo assim, por mais distante que ele chegue, ele continua ligado a seu foco luminoso, o tempo todo conectado, porque se houver uma desconexão, deixa de existir o raio. O raio de luz. A mesma coisa
em relação ao emissário. O emissário pode ir longe e pode ir nas missões mais difíceis, mas quem se envolve com a missão é justamente a parte concreta, como Urashi fala, que Yaakov enviou os anjos mamash, concretamente, explica o Maggid de Mesrit. Yaakov enviou a parte mais concreta dos anjos para chegar até Isaf. Mas a essência maior do mensageiro, do anjo, continua ligada ao seu emissor. A mesma coisa em relação à nossa alma. A nossa alma vem dos mundos espirituais os mais elevados. E a nossa missão é elevar o mundo físico e material. A alma sofre uma compactação. Ela é totalmente compactada e miniaturizada, a tal ponto que ela consegue entrar no corpo. A alma, que é um ser infinito, entra num elemento que é totalmente dimensionado, que é o corpo físico e material, delimitado pelo tempo e pelo espaço. A alma consegue essa proeza. E a missão dela é elevar o corpo. A missão da alma é elevar a parte do Yetzer Hará, da inclinação do mal, da alma animal, que é ligada ao corpo, que ela é chamada de Eisaf, do corpo. O Yaakov, que é a santidade, é uma alusão a Hashem. Hashem manda o emissário, que é a alma. E a alma vai para uma missão difícil. Imagine um ser infinito ter que ser zipado, compactado, a tal ponto de conseguir entrar no corpinho tão limitado para uma missão muito especial. Mas é importante frisar que a alma, ela só se envolve superficialmente com o mundo. A parte mais essencial dela continua continuamente e constantemente conectada com Hashem, com Deus. A raiz da nossa alma continua conectada com Deus. Somente uma parte da nossa alma também entra no corpo, mas a parte mais profunda, a central da alma, continua conectada com Deus. O Maggid Mesrit falou para o primeiro Rebbe que a data de 19 de Kislev, que é chamada de o Rosh Hashanah da Hassidut, o Ano Novo da Hassidut, a data mais importante do calendário hassídico, a data magna, anos depois do falecimento do Maggid Mesrit, o primeiro Rebbe foi caluniado, acusado falsamente, ele foi preso pelo governo russo da época, que era do Império Russo, do Czar. Ele foi preso, ficou 53 dias na prisão. Em cada dia ele revisou um dos capítulos do Tânia. E o maior sofrimento para o tzadik é o isolamento físico dos seus liderados, dos seus discípulos, dos seus seguidores, que são os Hassidim. A impossibilidade de transmitir, naquela época não tinha Zoom, de transmitir pessoalmente todos os seus ensinamentos para os Hassidim. No entanto, quando o primeiro Rebbe conseguiu ser liberto, todas as acusações contra ele foram anuladas e ele saiu muito mais forte e fortalecido do que entrou na reclusão, na prisão. E aí o movimento racídico deslanchou. Qual é o objetivo maior do movimento racídico? Expandir as fontes do racidismo. Quando Baal Shem Tov se encontrou numa elevação de sua alma, ele se encontrou com o Mashiach, ele chegou até a tenda celestial,
onde se encontrava a alma do Mashiach, ele fez a pergunta clássica do Talmud, Ei matai ka'atimar, quando que o Senhor vem? Quando o Senhor vai se revelar? Respondeu-lhe o Mashiach, Lechesheyafutsu mainotecha chutza. Quando você expandir as tuas fontes para fora. Ele não disse a água da fonte, ele falou a fonte. Mas qual é a ideia de expandir a fonte da filosofia racídica? Porque a filosofia racídica, o racidismo, nos traz novas lentes, há uma troca de lentes. Quando a pessoa está com óculos com grau errado, ela começa a ter dificuldades em enxergar. Ela vai no o oculista acerta o grau do óculos, ela manda fazer um novo par de óculos e ela consegue enxergar melhor, porque ela trocou as lentes. A pessoa passou a usar as lentes adequadas, as lentes que conseguem fazer com que ela enxergue melhor. A filosofia racídica, ela veio colocar em nossos olhos novas lentes, nova luz. Ela inovou alguma coisa em termos da Torá? Não. A Torá é a mesma. Os móveis, as mobílias da sala é a mesma, só que a sala está escura. Não dá para apreciar bem os móveis e toda a decoração da sala. Há a necessidade de um nível maior de luz. Isso ocorre justamente com lentes diferentes e com uma iluminação diferente, que é a filosofia racídica. A Hassidut, a filosofia racídica, veio inspirar todos os líderes racídicos, os rebes e lubavitch, culminando um líder maior na nossa geração, o Rebbe Rei Mashiach, que a qualquer momento vai se revelar como Mashiach. E o Rebbe, ele enviou shluchim, emissários, para o mundo inteiro, para os lugares mais longínquos, para ilhas perdidas no meio do oceano, onde havia uma quantidade de judeus, para reaproximar os judeus do judaísmo e, por extensão, para aproximar os Bnei Noach de Hashem, do monoteísmo. Só que quando o Rebbe manda um emissário, um Sheliach, então vem a ação do Git de Mezrich, do Rabi Dovber de Mezrich, ao seu principal aluno, que era o primeiro Rebbe, que ele fala, que o Rashi explicando que quando Yaakov enviou anjos, enviou mamash, anjos mesmos. Mas o mamash também significa concretamente. Ele enviou a parte concreta do anjo, mas a parte espiritual continuou ligada ao emissor, a Yaakov. O Rebbe, quando manda os shluchim, os seus emissários para o mundo inteiro, milhares e milhares de shluchim, procurando elevar o mundo a um nível espiritual superior. Nessa hora é importante saber que um verdadeiro sheliach é aquele que se envolve nos problemas de sua missão com a sua shlichut, com a sua parte mais exterior, com a sua parte mais física, com a sua parte mais externa. Mas o seu íntimo, a sua essência, a sua vitalidade maior tem que ficar conectada o tempo todo com o emissor, no caso o Rebbe. O mesmo paralelo explicamos em relação à alma. Ela vem para o mundo, mas o segredo que nos ensina a filosofia racídica é que o nosso envolvimento com os assuntos materiais desse mundo deve ser somente superficial. A nossa essência maior, ela deve estar o tempo todo conectada com Deus. E isso facilita a nossa missão no mundo, porque o trabalho da alma
é justamente elevar o corpo a um nível espiritual superior. O trabalho da alma é refinar o Eisaf que existe dentro de cada um de nós, que é aquela inclinação que se opõe à nossa espiritualidade maior. É a espiritualidade do contra. A gente fala uma coisa, ela fala outra. A gente irradia uma inspiração, ela procura irradiar outra oposta. Então, o nosso trabalho é levar o nosso corpo e o mundo material a um nível espiritual superior. Para tanto, nós temos que pegar a receita que foi passada pelo Magid, o pregador de Mesrit, para seu principal aluno, o primeiro Rebbe de Lubavitch, que Yaakov enviou Malachim, anjos ou mensageiros, mamash, concretamente. Ele enviou o mamash para a missão, o concreto do emissário, mas a parte mais espiritual ficou totalmente conectada com o emissor. A nossa alma só pode ter o verdadeiro êxito na sua missão nesse mundo se ela souber, envolvendo-se com o aspecto material do mundo e com os problemas do dia a dia, se ela souber colocar no mundo físico e material somente a sua parte mais externa, mais exterior. Mas o seu íntimo, a sua essência maior, tem que estar se nutrindo espiritualmente o tempo todo com Hashem, com Deus. Nós devemos saber que o principal da nossa vida é a conexão com Deus. Momentos de espiritualidade dentro de casa, momentos de espiritualidade com a família, orarmos, praticarmos o bem, praticarmos as 7 leis universais dos Bnei Noach, dos filhos de Noé, conectados com Deus, e aí a alma fica mais forte que o corpo. E aí, nessa batalha entre alma e corpo, entre Yaakov e Esav, o Yaakov acaba revelando e acaba refinando até o próprio Esav. A alma consegue refinar o corpo, elevando ao nível espiritual superior. E isso ocorre somente quando nós nos comportamos como verdadeiros mensageiros de Deus. Se vocês todos aqui nessa reunião conscientizarem que nós estamos engajados numa missão específica, nós não nascemos por acaso, nós não vivemos por mera casualidade, nós não falecemos por acidente. Na verdade, tudo possui um objetivo, uma finalidade maior. O nascimento, a vida, a vivência, as experiências e a passagem por esse mundo, culminando com o desvencilhar da alma do corpo. Nós esperamos que com a revelação do Mashiach mude radicalmente, mas o nosso objetivo maior é sabermos que nós somos mensageiros de Deus. Não é um ou outro que é mensageiro de Deus. A religião oficial desse país, ela fala que era um que era mensageiro de Deus. De jeito nenhum. Cada um de vocês é um mensageiro de Deus. Cada um de nós, cada um de todos nós aqui presentes nessa aula, somos filhos de Deus. Somos mensageiros de Deus. Somos emissários que fomos enviados pelo emissor. O emissor é Hashem. E a nossa missão é refinar o mundo, é refinar a nossa casa, o nosso bairro, a nossa comunidade, a nossa cidade. Os Bnei Noach têm a missão de refinar 5.560 municípios do Brasil. O ideal é que houvesse pelo menos um grupinho
de Bnei Noach em cada um desses municípios. O Brasil não é um país. O Brasil é mais do que um continente. O Brasil é uma vastidão. E a missão de cada um de vocês é procurar elevar esse país tão grande. Vocês podem pensar, mas o que eu vim fazer nessa cidadezinha tão pequena, tão isolada? Hashem decidiu que vocês nascessem exatamente aonde vocês estão, porque a missão de vocês é elevar o seu redor, elevar o ambiente em que vocês encontram, falando de Hashem, falando do monoteísmo, falando da Torá, falando das nossas obrigações milenares, falando do mundo espiritual, falando da missão maior que nós temos nessa vida, falando de que Hashem cria uma expectativa em relação ao nosso comportamento. Hashem está o tempo todo de olho em nós. Essa semana que passou, eu me reuni com a minha família porque foi 1 ano de falecimento da minha mãe. E uma das coisas que eu falei, vou fazer aqui uma homenagem a ela, Priva Etel Bat Moshe, que haja uma elevação da alma dela, amém. E eu falei que quando eu comecei a pensar mais sobre Deus, eu cheguei à conclusão que a Hashem é que fica pensando o tempo todo em mim. Mas eu não achei estranho, porque eu já conhecia esse conceito de alguém ficar pensando o tempo todo em mim. No caso, a minha saudosa mãe. Então, para mim, foi mais fácil eu entender o conceito de que Deus fica pensando o tempo todo em mim. Deus cria a sua expectativa em relação a cada um de vocês. Deus segue os passos de vocês 24 horas por dia. Mesmo que Ele dê liberdade a cada um de nós, a cada um de vocês, para acertarmos, para errarmos, Ele dá liberdade, mas Ele cria uma expectativa. Ele fica torcendo para que a gente dê certo, para que a gente seja bem-sucedido nessa missão tão especial. Essa missão é contínua, mas ela não vai acabar nunca? Não. Essa missão parece contínua, mas ela vai entrar numa nova fase, muito mais elevada. Essa missão, na sua primeira fase, a qualquer momento vai terminar, com a revelação do Mashiach, na promessa do líder máximo da nossa geração, o Rebbe de Lubavitch, que deu a entender claramente que ele é o próprio Mashiach, e aí, quando ele voltar a se revelar, e todos nós vamos perceber isso, então nós vamos começar a fase 2 da nossa missão. Só que aí vai ser um pouquinho mais facilitada, porque futuramente quem vai se revelar no mundo é o próprio Criador do universo. Deus não tem cara, Deus não tem imagem, Deus não tem corpo, mas a gente vai perceber de uma forma Deus, que o rei David fala, da minha carne verei Deus. Nós não vamos ver Deus ou perceber Deus somente com os olhos. A nossa pele, cada órgão do nosso corpo vai perceber a presença divina. E isso vai ocorrer a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. A nossa humilde sugestão é que cada um de nós aqui presente nos preparemos devidamente para as grandes novidades, aumentando um pouquinho a nossa espiritualidade. Amém. Vai acabar agora essa transmissão. Eu peço que todos os presentes, os 30 presentes, cliquem no link que vai ser disponibilizado, já está sendo disponibilizado, para a sequência que vamos reservar para perguntas. Até mais, se Deus quiser, Bezrat Hashem, com a ajuda do bom Deus. Vai cair a qualquer momento, em menos que 1 minuto. E aí, então, só clicar no link. Só que eles pedem, os administradores pedem um pouquinho de paciência.